Imagine uma jovem que, todos os dias, luta para sustentar sua família. Ela trabalha como garçonete em um restaurante movimentado, onde, além das longas horas de trabalho, enfrenta o desprezo de clientes rudes e o descaso de seus próprios colegas. Mal sabem eles que o dono do restaurante, um homem discreto, a observa atentamente e guarda um segredo surpreendente que promete virar o jogo de uma forma que ninguém esperava. Se você ficou curioso para saber o que acontecerá com essa jovem, inscreva-se no canal e deixe seu like para acompanhar essa história até o fim. Clara havia começado aquele dia como todos os outros. Ela levantou cedo, tomou seu café apressada e, com um sorriso cansado no rosto, caminhou até o restaurante onde trabalhava. Lá, ela sabia que teria de enfrentar clientes difíceis, o vai-vém frenético de pedidos e, claro, seus colegas de trabalho que, muitas vezes, pareciam mais inimigos do que parceiros. Naquela manhã, o restaurante estava especialmente cheio. Uma família exigente havia tomado uma mesa próxima à entrada e Clara foi designada para atendê-los. O senhor, um homem de meia idade com terno impecável, não economizava nas críticas. Reclamava da demora na comida, questionava cada detalhe do pedido, enquanto a esposa observava Clara com um olhar de desprezo. Quando ela trouxe o pedido, o homem olhou para o prato e disse em voz alta para todos ouvirem: "É isso que vocês chamam de comida? Nem para um cachorro serviria." Os outros clientes ao redor riram baixinho e Clara sentiu o rosto corar. Ela pediu desculpas, tentando manter a calma, mas por dentro já se sentia humilhada. Ao longo do dia, os desafios continuaram. Um grupo de jovens entrou no restaurante, sentou-se em uma mesa próxima à janela e fez questão de pedir vários pratos, mudando as ordens constantemente. Clara corria de um lado para o outro para atendê-los, mas eles pareciam estar ali mais para testar sua paciência do que para comer. A cada vez que ela trazia algo, eles riam e a corrigiam, dizendo que haviam pedido outra coisa. Enquanto lidava com os clientes, também precisava lidar com os próprios colegas. Alguns riam dos comentários feitos pelos clientes, outros apenas ignoravam quando ela precisava de ajuda para carregar pratos pesados ou para buscar algo. Clara sentia-se isolada. O único apoio que recebia era um sorriso discreto do dono do restaurante, Carlos, um homem reservado, sempre observando tudo de longe. Apesar das dificuldades, Clara mantinha-se firme. Ela tinha motivos para continuar. Sua mãe estava doente e precisava de cuidados constantes. E seu irmão mais novo ainda estudava. Ela era o pilar de sua família e, mesmo sentindo-se diminuída, sabia que precisava manter o emprego. Ao final do turno, depois de horas de humilhações e de ouvir mais reclamações do que qualquer elogio, Clara recolheu as últimas mesas, suspirando de alívio por finalmente poder ir para casa. Com as mãos trêmulas de cansaço, ela saiu pela porta dos fundos e se dirigiu a uma pequena praça em frente ao restaurante, onde costumava sentar-se para respirar antes de ir embora. Sentada no banco, olhando para as estrelas, Clara refletiu sobre o que havia passado. Ela sentia-se exausta e a pergunta que não saía de sua cabeça era: por quanto tempo mais poderia aguentar? Ela amava sua família, mas o peso da responsabilidade e das humilhações parecia crescer a cada dia. Sentia-se sozinha, sem ninguém para compartilhar seus medos ou dores. Enquanto Clara se perdia em pensamentos, Carlos, o dono do restaurante, olhava pela janela de seu escritório, observando-a. Ele sabia o quanto ela se esforçava, sabia das dificuldades que enfrentava e via o sacrifício que fazia todos os dias. Para ele, Clara era mais do que uma funcionária. Ela lembrava a ele mesmo de muitos anos atrás, quando também enfrentava humilhações para sustentar sua própria família. Carlos suspirou e fechou as persianas de sua janela. Decidido a fazer algo. Ele não sabia exatamente o que faria, mas tinha certeza de uma coisa: Clara merecia mais do que aquele destino. Na manhã seguinte, Clara chegou ao restaurante, mas dessa vez algo parecia diferente. Enquanto organizava as mesas e preparava os talheres para o primeiro turno, percebeu que o dono, Carlos, já estava presente, bem antes do horário de costume. Ele estava no canto, observando os funcionários começarem suas tarefas, mas seu olhar parecia mais atento e focado, como se procurasse algo específico. Carlos sempre fora um enigma para Clara. Embora fosse o dono, ele não costumava se misturar muito com os funcionários, apenas oferecia cumprimentos discretos e mantinha-se reservado em seu escritório, lidando com questões administrativas. Mas hoje,
Clara sentia que ele estava ali por outro motivo. Conforme o restaurante abria e os primeiros clientes chegavam, Clara percebeu que Carlos mantinha seu olhar fixo em cada detalhe do funcionamento do lugar. Acompanhava os pedidos, observava os atendimentos e ouvia, com atenção, as conversas dos clientes. A postura dele, normalmente relaxada, agora era tensa, quase como se estivesse numa espécie de vigília. Mais tarde, enquanto Clara se apressava para atender uma mesa, Carlos se aproximou e, com um tom de voz gentil, mas firme, perguntou: "Como você está, Clara?" A pergunta pegou de surpresa. Nunca haviam conversado sobre nada pessoal, e aquela era a primeira vez que ele mostrava algum tipo de interesse em seu bem-estar. Clara hesitou, mas respondeu com um leve sorriso: "Estou bem, senhor. Apenas mais um dia de trabalho." Carlos observou-a por um instante, como se tentasse ler algo em seu rosto. Ele notou as olheiras, o cansaço refletido em seus olhos e a postura exausta, mesmo no início do turno. "Você se dedica muito ao trabalho, Clara. Eu vejo isso todos os dias", disse ele. "Queria que soubesse que aprecio muito o que você faz aqui." Clara sorriu, agradecida, mas logo foi interrompida pelo barulho de uma cliente impaciente batendo na mesa. Clara rapidamente pediu licença e voltou ao seu posto, mas as palavras de Carlos ecoaram em sua mente. Talvez fosse a primeira vez que alguém ali lhe dizia algo positivo, e mesmo sendo simples, aquelas palavras despertaram uma faísca de esperança em seu coração. Ao longo do turno, Clara percebeu que Carlos continuava a observá-la, assim como aos outros funcionários. Ele parecia estar atento ao comportamento de cada um, às pequenas interações e à forma como todos tratavam não só os clientes, mas uns aos outros. Em determinado momento, Clara ouviu um dos garçons zombando dela pelas costas, fazendo piadas sobre sua maneira excessivamente educada de atender, o que fez alguns outros rirem. Quando se virou, percebeu que Carlos estava por perto e havia ouvido tudo. O dono do restaurante esperou até que o grupo de funcionários se dispersasse e chamou o garçom em particular para uma conversa. Clara não pôde ouvir o que foi dito, mas viu o garçom sair da sala de Carlos com uma expressão séria e silenciosa. Após esse episódio, os outros colegas que costumavam rir ou ignorar Clara mantiveram-se mais distantes e discretos, como se estivessem sob vigilância. O dia continuou em um ritmo frenético, mas a presença atenta de Carlos trouxe uma leve sensação de segurança para Clara. Era como se, pela primeira vez, alguém estivesse ali para defendê-la, mesmo que de forma silenciosa e discreta. Isso deu a ela mais ânimo para enfrentar os desafios do dia, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava completamente sozinha. Ao final do turno, quando Clara já se preparava para ir embora, Carlos a chamou novamente. "Clara, posso pedir que fique um pouco mais? Gostaria de conversar com você sobre algo importante." Ela, um pouco apreensiva, assentiu e seguiu o dono até seu escritório. Ao entrar, ele indicou uma cadeira para que ela se sentasse. Carlos parecia pensativo, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras que diria a seguir. "Clara, eu sei que a vida não tem sido fácil para você", começou ele. "Eu vejo seu esforço todos os dias e sei que às vezes esse lugar pode ser um ambiente difícil." Clara tentou disfarçar sua surpresa. Era como se ele estivesse lendo seus pensamentos, compreendendo seus sentimentos mais profundos. "O que você talvez não saiba é que eu também já estive do seu lado, trabalhando incansavelmente, enfrentando humilhações e dificuldades. Este restaurante," ele fez uma pausa, olhando ao redor, "significa muito para mim. E é por isso que eu quero fazer uma mudança aqui. Começar a criar um ambiente em que pessoas como você, que se dedicam e fazem seu melhor, sejam valorizadas." Clara sentiu os olhos marejarem. As palavras de Carlos tinham um peso que ela não esperava ouvir ali. Ele continuou: "Mas isso precisa começar de dentro para fora, e vou precisar da sua ajuda. Quero que você seja a pessoa que vai me ajudar a transformar este lugar. Acredito que você tem muito mais a oferecer do que apenas o serviço de garçonete. Se aceitar, posso ensiná-la sobre o funcionamento do restaurante, e quem sabe um dia você mesma não estará em uma posição como a minha." Clara ficou em silêncio, sem acreditar no que estava ouvindo. Era uma proposta que poderia mudar sua vida por completo. Ela, que sempre fora vista como apenas mais uma funcionária, estava sendo convidada a fazer parte de algo maior, a ser a força que poderia transformar aquele ambiente. Com a voz embargada, ela respondeu: Eu nem sei o que dizer. Isso seria um sonho, Sr. Carlos. Não tenho palavras para agradecer."
agradecer. Carlos sorriu. Não precisa agradecer, Clara. Eu apenas quero que você saiba que merece mais do que imagina. Vamos começar devagar e eu estarei ao seu lado para o que precisar. Naquela noite, Clara saiu do restaurante com o coração cheio de esperança, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo com o controle sobre seu próprio destino. Nos dias seguintes à conversa com Carlos, Clara sentiu-se confusa. A proposta era incrivelmente tentadora, mas o peso da responsabilidade e o medo de fracassar a deixavam apreensiva. Durante anos, ela havia se acostumado a se manter no fundo do cenário, apenas cumprindo seu papel de garçonete sem chamar atenção. Agora, porém, Carlos lhe dava a chance de sair das sombras, de fazer a diferença. Naquela manhã, ao entrar no restaurante, Clara olhou para o lugar de maneira diferente. Cada mesa, cada detalhe do ambiente e até o barulho característico dos pedidos e dos pratos pareciam ganhar um novo significado. Agora, ela não era apenas uma funcionária. Tinha a oportunidade de construir algo maior e mais significativo. Entre o movimento de um turno lotado, Clara teve alguns momentos de reflexão. Ela se lembrou de quantas vezes havia sido subestimada e de como lutara para manter seu emprego, mesmo nas piores situações. A proposta de Carlos era mais do que uma oferta de crescimento. Era uma chance de se provar, de mostrar a todos e a si mesma que era capaz de transformar sua própria história. Durante o turno, ela notou que alguns colegas ainda olhavam com desprezo, talvez incomodados com o fato de que agora parecia ter uma proximidade inesperada com o dono do restaurante. No entanto, alguns outros passaram a mostrar sinais de respeito, talvez pressentindo que algo estava mudando. Ao final do dia, Carlos a chamou em seu escritório novamente. Dessa vez, ele trouxe uma pasta repleta de documentos, incluindo informações sobre a administração e os custos do restaurante. Clara, sei que essa é uma grande responsabilidade e não espero que você aprenda tudo de uma vez, disse ele. Mas se estiver disposta, quero guiá-la e ensinar cada detalhe do que envolve a gestão de um restaurante. Clara respirou fundo e, com um sorriso determinado, respondeu: Estou pronta para tentar, Sr. Carlos. Nas primeiras semanas após aceitar a oferta de Carlos, Clara mergulhou em uma rotina exaustiva de trabalho e aprendizado. Passava horas a fio revisando relatórios de vendas, analisando planilhas de custos e participando de reuniões com fornecedores. Carlos a orientava pacientemente, mas também deixava claro que esperava dela empenho e dedicação máximos. O desafio logo revelou sua complexidade. Clara se deparou com problemas que nunca imaginara enfrentar. Faltas de ingredientes, clientes insatisfeitos e até problemas internos entre funcionários. Em um dia especialmente movimentado, um dos fornecedores principais do restaurante atrasou a entrega de um item crucial para o cardápio, deixando Clara à beira de um ataque de nervos. Ela tentou contornar a situação alterando as opções do menu, mas alguns clientes ficaram insatisfeitos e fizeram reclamações incisivas. Entre os funcionários, Clara também sentiu a resistência. Alguns antigos colegas, que antes a viam apenas como uma garçonete, agora demonstravam desconforto ao receber instruções dela. Um deles, Paulo, deixou claro que não se sentia confortável sendo orientado por alguém que, até recentemente, estava no mesmo nível hierárquico que ele. Desde quando você manda aqui, Clara? Disse ele, cruzando os braços e encarando-a. Essas palavras mexeram com Clara, mas ela manteve a compostura. Sabia que, se deixasse a insegurança transparecer, perderia a confiança dos outros. Ela respirou fundo e com voz firme respondeu: Não estou aqui para mandar em ninguém, Paulo. Estou aqui para ajudar o restaurante a crescer e preciso que todos nós estejamos juntos nessa. Ainda assim, as tensões internas não desapareciam com facilidade. Carlos percebeu a situação e, em uma conversa particular, lhe deu conselhos sobre liderança e como lidar com resistência. Ele a incentivou a encontrar uma forma de mostrar sua competência e não apenas impor autoridade. A pressão sobre Clara era intensa, mas ela não desistiu. Aprendeu, a cada erro e acerto, a ajustar suas ações, tornando-se mais observadora e, acima de tudo, mais resiliente. Ao final do capítulo, ela começa a ganhar o respeito de alguns colegas ao demonstrar que, apesar das dificuldades, está disposta a enfrentar os desafios com determinação. Após semanas de desafios intensos, Clara sentia o peso de suas novas responsabilidades, mas também começava a perceber pequenas vitórias. Ela desenvolveu estratégias para lidar com os problemas mais comuns do restaurante, criou um sistema de pedidos mais eficiente
e organizou reuniões semanais com os funcionários para alinhar expectativas e compartilhar melhorias. Em uma dessas reuniões, Clara apresentou um novo plano de marketing, sugerindo a criação de promoções que poderiam atrair novos clientes e aumentar a receita. A ideia era simples, mas inovadora para o restaurante, que raramente promovia mudanças em seu funcionamento. Ao ver sua apresentação, Carlos a elogiou publicamente, algo que ele raramente fazia. Esse reconhecimento público surpreendeu a equipe e começou a mudar a maneira como alguns colegas a enxergavam. Enquanto alguns funcionários ainda se mantinham distantes, outros passaram a apoiá-la, vendo que Clara estava comprometida com o sucesso do restaurante. Ela ganhou o respeito de Amanda, a chefe de cozinha, que inicialmente era uma de suas principais opositoras. Depois de uma longa conversa em que Clara ouviu suas preocupações, Amanda admitiu que gostava das mudanças e reconheceu o esforço que Clara estava fazendo. No entanto, nem tudo era fácil. Paulo, o garçom que continuava insatisfeito com a nova dinâmica, tentou sabotar uma de suas ideias, espalhando comentários negativos entre os colegas. Clara, ao perceber o que acontecia, decidiu não confrontá-lo diretamente, mas sim continuar a provar seu valor por meio de ações. Em um evento especial organizado por Clara, ela conseguiu encher o restaurante com clientes novos, gerando um movimento acima da média e aumentando significativamente as vendas da noite. O sucesso foi notado por todos, inclusive pelos funcionários que ainda a encaravam com ceticismo. Clara se viu emocionada ao perceber que sua dedicação estava começando a transformar o restaurante, e aos poucos sua equipe. Clara refletiu sobre o quanto havia evoluído. Ela percebeu que, apesar das adversidades, estava aprendendo a liderar e a lidar com conflitos, descobrindo uma força e resiliência que não imaginava possuir. Mais confiante e determinada, Clara entendeu que essa jornada era uma chance única de se redescobrir e de conquistar o respeito de todos ao seu redor. Conforme o restaurante prosperava sob a liderança de Clara, um novo clima tomava conta da equipe e os clientes também percebiam as melhorias. Ainda assim, no meio desse progresso, Clara começou a ouvir rumores sobre o dono do restaurante. Funcionários comentavam que Carlos enfrentava sérios problemas financeiros e que aquele restaurante era, na verdade, sua última esperança. Intrigada, Clara começou a observar com mais atenção. Percebeu que Carlos passava cada vez mais tempo em seu escritório, examinando documentos com um olhar preocupado. Em uma noite tranquila, quando o movimento era leve, ela ouviu ao telefone, falando sobre prazos e valores em tom tenso. Naquela mesma noite, depois de encerrar o expediente, Clara reuniu coragem para ir até o escritório de Carlos e conversar com ele. Com delicadeza, mencionou suas preocupações e ofereceu ajuda. Depois de hesitar por um momento, Carlos confessou que o restaurante era realmente sua última chance de recomeçar. Contou a ela sobre a série de problemas financeiros e decisões ruins que quase o levaram à falência, mas que, com o trabalho de Clara, ele acreditava que o restaurante pudesse finalmente voltar a crescer. A revelação fez Clara ver Carlos de outra maneira. Ele não era apenas o dono distante e severo, mas alguém com suas próprias lutas e esperanças, alguém que, como ela, enfrentava dificuldades e carregava as consequências de escolhas difíceis. Pela primeira vez, Clara sentiu que estava conectada a algo maior e sua vontade de ajudar cresceu ainda mais. Porém, a situação a abalou. Ela sabia agora que o futuro do restaurante dependia em grande parte de suas ações. As noites de insônia voltaram e a pressão pelo sucesso pesava mais do que nunca. Mas ao invés de recuar, Clara decidiu buscar maneiras de atrair novos clientes e manter a equipe unida. Naquela noite, antes de deixar o restaurante vazio, Clara olhou ao redor e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Faria tudo ao seu alcance para que o sonho de Carlos se tornasse realidade e que ele jamais perdesse o restaurante que tanto amava. Nos dias que se seguiram, Clara se jogou de cabeça no trabalho. Cada prato servido, cada cliente atendido, cada detalhe do restaurante agora tinha um novo significado para ela. A pressão era grande, mas a vontade de ver o lugar prosperar era ainda maior. Inspirada pela promessa que fizera a Carlos, Clara começou a trazer ideias novas, ampliou o cardápio, ajustou a decoração e criou promoções que rapidamente atraíram uma clientela fiel. Com o passar das semanas, o movimento aumentou e o restaurante ganhava vida. Clientes elogiosos tornavam-se frequentadores assíduos e a equipe trabalhava com mais motivação.
O ambiente, antes pesado e tenso, agora era caloroso, cheio de energia e alegria. Clara percebeu que pela primeira vez sentia-se parte daquele lugar, como se uma parte de sua própria identidade estivesse ligada ao sucesso do restaurante. Em uma noite movimentada, Carlos apareceu e observou o restaurante cheio, com clientes rindo e conversando animadamente. Ele se aproximou de Clara, que estava atendendo uma mesa, e sem dizer uma palavra, lhe deu um sorriso sincero e grato. Naquele momento, ela sentiu que todo o esforço, as horas a mais de trabalho e os desafios superados valeram a pena. Entretanto, Clara sabia que ainda havia muito a ser feito. O sucesso recente era apenas o começo, e manter o restaurante próspero exigiria resiliência e dedicação constante. A confiança que Carlos depositava nela e o apoio que sentia da equipe alimentavam sua determinação. E Clara agora tinha certeza de que juntos conseguiriam tornar o restaurante uma referência. Naquela noite, enquanto fechava o restaurante, Clara olhou para as mesas vazias, sentindo uma onda de orgulho e gratidão. Seu trabalho ali não era apenas uma forma de sustento, mas uma jornada de transformação pessoal. Alguns meses se passaram desde que Clara assumira a liderança no restaurante, e as mudanças foram impressionantes. O movimento estava em seu auge, com clientes frequentando o lugar não apenas pela comida, mas pelo ambiente acolhedor e pela sensação de pertencimento que Clara e sua equipe transmitiam. As dificuldades e incertezas que antes rondavam o restaurante agora pareciam parte de um passado distante. Em uma noite especial, Carlos anunciou que o restaurante fora indicado para um prêmio local de excelência, uma honra que poucos alcançavam. Ele reuniu toda a equipe para compartilhar a novidade e, pela primeira vez, todos viram o quanto ele estava emocionado. Com olhos brilhantes, Carlos virou-se para Clara e agradeceu diante de todos. Suas palavras eram carregadas de admiração e respeito, reconhecendo não apenas seu trabalho duro, mas sua capacidade de transformar um ambiente desgastado em algo vibrante e cheio de propósito. Clara ficou emocionada com o reconhecimento. Naquele instante, percebeu que sua jornada ali havia ultrapassado qualquer expectativa inicial. Ela não só conquistara respeito e admiração, mas também encontrara uma nova confiança em si mesma e em seu potencial. Mais do que nunca, Clara sentia que pertencia àquele lugar e que seu trabalho, seu esforço e sua determinação haviam deixado uma marca profunda e duradoura. Naquele mesmo dia, ao encerrar o expediente, Clara refletiu sobre tudo o que enfrentara para chegar até ali. Os desafios, as injustiças, as descobertas e as vitórias. A sensação de dever cumprido a envolveu e ela sentiu uma paz que nunca experimentara antes. O restaurante era agora muito mais do que um local de trabalho. Era o símbolo de uma nova fase de vida, tanto para ela quanto para Carlos. E com um sorriso silencioso de gratidão, Clara encerrou mais uma noite de trabalho, pronta para o que quer que o futuro trouxesse. E assim termina a história de Clara, uma jornada marcada por desafios, superação e transformação. Ela nos ensina que muitas vezes o reconhecimento e a paz interior que buscamos não estão em grandes conquistas ou troféus, mas nas pequenas vitórias diárias, na capacidade de crescer mesmo quando o caminho parece impossível. Quantas vezes você já se viu em uma situação que parecia sem saída? Clara enfrentou rejeição, cansaço, desconfiança e ainda assim encontrou força para continuar e mudar a própria realidade. Isso nos lembra que as adversidades podem ser oportunidades disfarçadas, portas abertas para a descoberta de talentos e resiliência que muitas vezes nem sabemos que possuímos. Se você já passou por algo parecido, compartilhe nos comentários. Sua história também pode ser uma inspiração para os outros. E lembre-se, por mais difícil que seja o caminho, há sempre um espaço para o crescimento e a superação.